alguns. No PSP mesmo, começou a surgir alguns clones de Monster Hunter. Aqui, né? Vários clones que Vários. começaram a puxar nessa ideia mesmo. Que foi o 13. Eu até Eu sei. lembrei de um, eu lembrei de um peculiar. Nossa, mano. Ah, o Odyssey lá. Como é que é? Ragnarok Odyssey. Ace. Não. Pior do que ele. Nossa, mano. Pior do que esse? Tipo, Ragnarok Odyssey é um jogo bom perto desse jogo, cara. É o Fairy Tail Meu Deus. de Não sei que PSP. jogo é esse. Ah, eu cheguei a jogar um pouco dele, mano. Só um Fairy pouco mesmo. Tail Depois eu de dropei, velho. PSP? Sabe anime Fairy Tail, né? Sei. Então, existe um Hunt Game pra PSP 2, na verdade, porque tem o primeiro e o segundo, pra PSP com Fairy Tail. E é a temática tipo Monster Hunter. Você tá no hub, pega a missão, entra na missão 4 players, vai lá ter a missão pra fazer ali. Ou é matar tantos monstros pequenos ou um monstro grande. Até porque tinha. Eu acho que tinha lá no. Eu acho que tinha no PS. Peraí, pagando. Rolou a propaganda. Deixa eu dar uma olhada aqui. É que ele era mais ou menos aquele tipo Naruto, né, cara? Não. O Naruto, ele. Tipo, ele tinha o hub, tudo, entrava lá fazer missão, só que, tipo, ele era só um jogo de andar e bater. Você entrava na coisa, era um briga de rua de Naruto. Esse aí, ele é literalmente aquela questão de caça. Você vai, pega item, tudo isso. Ah, é? Olha só. Só é ruim. Eu ruim. achei um Fairy Tail Portable Guild. Portable Guild. Esse aí mesmo. Mas não parece ser. Tô olhando aqui na live aqui. Portable Eu acho que tá Guild. dando uma travadinha pra live aqui. Travando pra caramba. Tá dando uma travadinha. Monstra. Eu não sei se vai dar pra fazer isso que eu estou fazendo agora. Compartilhar o screen. Então, a questão desse aí é que você, por exemplo, esse aí eu não sei. O que eu joguei, o diferencial dele que eu achei interessante é que você criava seu personagem e você ia evoluindo na sua guilda. Você aprendia as magias de Fairy Tail. Então você conseguia meio que buildar o seu personagem com certas magias. Que assim, parando para analisar isso parece interessante, mas a execução não era boa. Entendi. A execução não era nada boa. Entendi. Cara, eu joguei um do PSP. Eu joguei um da Square Enix, esqueci o nome, Lords of Arcana. Lords of Arcana. Eu de começo achei esquisito. Fala bem pra caramba. Então achei. Eu acho esse jogo horrível. Nossa, eu achei esquisito e depois eu aprendi. Não foi esse não que eu ouvi falar bem pra caramba. Foi um outro que eu não tô lembrando o nome agora, mas é de PS Vita. Eu não vou lembrar. Vai, fala aí, senhor. Cara, eu comecei a jogar ele, eu achei interessante, mas eu comecei a achar ele muito difícil, até começar a entender como se joga ele, porque eu demorei um pouco para entender. Aí eu assim, putz, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. É que nem o Final Fantasy Explorer do 3DS, eu não tava entendendo como é que se jogava aquele jogo pra poder dar dano real naquele jogo. Demorei também. Nossa. Esse é outro que eu não consegui jogar, não. Você não conseguiu jogar ele? Esse, na verdade, esse eu também não joguei muito, não. Eu vi a gameplay dele e sei lá, cara, né? Como já tava muito fixo na minha cabeça a gameplay, a física, a jogabilidade. Jogabilidade e gameplay são a mesma coisa, mas gráfico e tudo mais do Monster Hunter, quando eu peguei ele, eu torci o nariz. É aquela coisa, querendo ou não, a gente que tava acostumado a jogar muito Monster Hunter, não tem como você não comparar. Né, qualidade de vida do jogo e tudo mais. Então, por mais que naquela época, tipo assim, não era o que a gente tem hoje e tudo mais, é óbvio, né? Que foi causa de evolução, né? Que a gente tem hoje. Eu falo isso porque eu sempre lembro de uma pessoa que fala: por que os caras não fizeram isso na época? Pô, os caras não fizeram porque não quiseram. Meu amigo, existe uma coisa chamada evolução. Primeiro você tem que aprender, testar para ver se o negócio vai dar certo, né? Sim. Mas na época o Monster Hunter já tinha bem focado assim umas ideias sobre o que eles queriam no jogo. Nada se cria, tudo se copia. Você vê as ideias que deram certo e você vai lá e tenta fazer algo parecido, igual, mas diferente.
É igual, mas diferente, ou às vezes com a personalidade. Copia, mas não faz igual. De uma forma um pouco diferente, tipo, um jogo que ele tem a pegada de jogo de caçada, que nem o Monster Hunter, mas ele foca em outra coisa, que nem outras franquias que a gente vai falar aqui também. Mas o Lords of Arcana, eu lembro que eu não vi isso no jogo, cara. Eu realmente não me apeteceu. Eu não tava lembrando do jogo, eu tava confundindo ele com Soul Sacrifice. Que pecado! Porque o Soul Sacrifice eu gostei pra caramba. Olha, Soul Sacrifice, Você eu xingou. terminei o jogo. Sim, eu xinguei, eu vou chegar lá, calma. Eu terminei o jogo. Eu achei o jogo interessante, a questão da história dele, como ele conta a história, que é um livro. Você entra nas histórias do livro pegando, vamos usar essa palavra, a memória de quem escreveu o livro. Você encarna nas memórias dele, e isso ele vai contando a história. A história é boa, a gameplay dele é boa, o esquema dele de você combinar as suas habilidades eu achei maravilhoso. É Aí único vem o isso. que eu não, aí vem o que eu não gostei do jogo. Vai parecer estranho eu falar isso, mas é literalmente escolher a missão, tá de cara com o bicho, mata o bicho. É isso. Que é a Nossa. minha questão com Tokiden, que eu já expliquei também várias vezes. Eu gosto de Monster Hunter. Ah, mas você entra no Monster Hunter, você mata o bicho, acabou. Beleza, você tem um mapa. Né? Você tem as coisas pra fazer ali. No Tokiden, no 1, o 2 eu não joguei. No Tokiden 1, no Soul Sacrifice, é como se fosse só arena. E isso, tipo, parece interessante, É, mas te cansa. Eu tipo, acho que os mapas são pequenos demais, né, cara? Tem até uns Sim, mapas que você tem um pouco maior, etc. mas ainda é pequeno. Mas ainda é pequeno. Você corre um pouquinho, você já acha um monstro. E eu tenho é, essa questão com vários jogos. Tem o Soul Sacrifice, tem o God Eater é pode assim, ir. apesar dele ter um mapa, Não, o é um Tolkien mapa também tem. pequeno. Também tem um mapa. Tokiden 1, Tokiden E o 1, 2 ele é também. assim. Não, calma. Eu tô falando que basicamente é só arena. O 2 você é mapa aberto. Então, o 2 tem. O 2 tem. Ele realmente tem isso que você falou. O 2, o que acontece? No 1, ele realmente tem aquele negócio de mapas que nem no Monster Hunter, que é o mapa 1, 2, 3, 4, 5, mapinha tudo separado. Mas é pequeno e muitas das lutas você só tá ali de frente pro boss. Então, Nem anda no no mapa. 2 não tem isso. No 2 você entra de cara com o monstro também. Nossa, é que eu não joguei muito. O que eu joguei do 2 era o mapa aberto, então. Beleza, No, mas enfim. fala. Teve um também que é de Vita, que eu amei o jogo. Freedom Eu Wars? fico. Exatamente, eu fico pé da vida que nunca verei o final desse jogo, porque ele Putz, termina com continuação e não vai sair continuação, porque Japan Studio fechou. puta, mano. Ai, que tristeza, né? Não, É, olha só, Hum, né? A gente tá falando de PSP, estamos passando por de PS Vita. Uma vez eu falei isso, você e o Black me zoaram até não poder mais. Eu não vou esquecer disso nunca. Eu falei que a melhor coisa que aconteceu pro PS Vita foi não ter saído o Monster Hunter pro PS Vita. Né? Vou explicar. não conhecia o Front. Não conhecia Front, achava só no Japão também, né? É. eu concordo em discordar dessa opção, mas tudo bem. Então, deixa eu explicar um ponto de vista. Com isso surgiu tantos jogos no PS Vita, que tudo bem, pode ser jogos bons, jogos ruins, etc. Mas ele deu uma pluralidade para a ideia que dá até para tipo, o próprio Capcom utilizar isso e puxar para o próprio Monster Hunter novas ideias. Como, por exemplo, ela fez o Monster Hunter World, colocou a Clown, entendeu? São ideias que vieram vindo, né? Vieram vindo de vários jogos que a gente viu a esse longo, né? E eu acho assim que teve tanta criatividade da Japan Studio, né? Cara, o Japan Studio era sensacional, né? Eu falei de Patapom lá na frente, lá atrás, e Patapom também era da Japan Studio, né? Uhum. Era tanta criatividade, que você fica assim, mano, por que essa empresa não explodiu, né, cara? É verdade, né, cara? Eles tinham muito jogo bacana mesmo. Né? Tinha. Você viu, falar em Patapom, você viu que vai sair um novo sucessor Eu espiritual, vi. o Ratatã? É o nome da empresa, tá ligado?
faz igual, mas não faz Então, diferente. Em vez de patapum, era tatã. Aí vai tan, tan, gratatã. Tan, tan, gratatã. É assim que eu já Mas imagino. então, pela fotinho lá tá ficando bonito, tá ficando interessante, Tá, mano. tá. então, agora, meio que quebrando esse argumento da a melhor coisa foi não ter saído Monster Hunter, aí tem os contrapontos. PSP teve muito mais jogo que PS Vita. Já começa aí. Sim, sim. Sim. É, o Vita não vingou, né? Entendeu? O Vita, ele Não, o É, bom, né? Vita foi um grande erro da é. Sony. Amo o Vita? Amo. Amo o Vita, mas ele foi um erro. É. E Grande erro é Project Kill. Esse é o grande então, erro. então, mas aí a questão do de ser a melhor coisa. Poxa, o Monster Hunter fez o 3DS vender pra caramba. Nossa, demais, Mano, cara. na época Nossa, do. esse Porque PSP vendeu bastante também por causa de Monster todo Hunter. mundo que jogava o PSP, que queria continuar, foi atrás do 3DS. Eu fui Então, aí, olha só. frenético. Olha só. No 3DS, qualquer jogo que era parecido com Monster Hunter, ele ficava na sombra do Monster Hunter. É que não teve muitos pra 3DS. Mas teve alguns, cara. Por exemplo, Final Fantasy Explorer, que não era muito bom. Sim, e qual outro? Não tem nem espaço O pra PSP, crescer. PSP Não, teve. não, Entendeu? Não tem espaço não. pra crescer Ó, dentro da plataforma, porque você tinha um monstrão ali, que era o Monster Hunter. Não, não era, não foi nem isso, Siof. É que pô, o assim, Tolkien se deu bem lá, mano. O God Eater também. A galera sim, conheceu É. lá a franquia, né? exato. Mas é que assim, o 3DS, ele, a Nintendo em si, Ah, não 3DS, hum, sempre foi considerado videogame família. é. O Monster Hunter, Empresa família. ele veio como um conteúdo adulto. Então, tipo, ah, não tem onde crescer, vai ficar na sua. Não é nem isso. A maioria das pessoas que tem o 3DS, tinha na época, era por causa de Pokémon. É. Pokémon é o carro-chefe de Game É. Boy, Game Boy Color, Game Boy Tinha Advance, colegas do Nintendo. meu É, trabalho que só tinham 3DS pra poder jogar Pokémon. Eles tinham 3DS Sim. e um cartucho do Pokémon. Só. sim, mas isso é o carro-chefe Foi deles. o Então, motivo que eu comprei meu 3DS. Não foi por causa de Monster Hunter, foi Pokémon. Na época eu tava nessa linha aí. não, o meu motivo de 3DS foi Monster Hunter. Eu comprei meu primeiro 3DS por causa do Monster Hunter 3U. Peraí, Por causa deixa eu dele. ver quando que eles saíram, mano. O Pokémon XY, você lembra que você saiu antes do Monster Hunter? Não, bem depois. Ah, Bem então não. depois. Então não foi por causa disso não mesmo. Bem depois. Tô confundindo. O- O Eu acho que. Monster Não, Hunter 3, Pokémon foi o GBA. Eu tô confundindo. Foi o GBA que eu comprei por causa de Pokémon. Sim, então, sim, eu sim. acho que o Monster Hunter 3, ele saiu antes do Pokémon. Mas depois teve o 3U, né? Não sei direito. Eu lembro que tinha um colega meu que tinha o Monster Hunter 3, ele comprou, né, no O 3, meu trampo. o 3 é o Tri, que ele é original de Wii. Não tem pra nenhum É, e outro. não tinha online no 3DS, alguma coisa assim. Não, não tem. O 3U do 3DS ele não tinha online, só tinha The Rock. Aí depois saiu pra Wii U, que aí você conseguia conectar o 3DS no Wii U pra jogar Mas online. nem hoje em dia tem online? Não, o Não, 3U não tem. O é. 3DS não tem. Só, Só via pilantragem, porque só, como ele Sim, tem local, você emula o local no online, né? olha que exato. Você consegue fazer um sacanagem. X-Link Kai, É, basicamente. Só por exatamente. emulador, então? Só, e do emulador você fala a mesma coisa, é um AD Rock simulado. Oh, mas que tristeza. É. O, o online em Monster Hunter portátil foi surgir no 4 Ultimate. No 4, na verdade. No Mano, como 4. a Nintendo é Ó, atrasada, né, Japonês. na cara? verdade, na Meu verdade, Deus. só para falar aqui, o Monster Hunter 3 Ultimate, ele saiu em 2011 no Japão, né, em dezembro de Uhum. 2011. Mas, pra gente aqui nos Estados Unidos, né, no caso a versão que a gente jogou, ele saiu só em 2013, que foi o mesmo ano que saiu o Pokémon. Então eu tenho minhas dúvidas ainda, se não foi realmente por causa de Pokémon que eu tinha comprado o 3DS.